Com o título do Manchester City em 2023 da Champions League, eu comecei a parar para pensar se o PSG tinha fracassado no seu projeto. Afinal, são dois clubes com projetos parecidos. Um investimento alto, trazer jogadores de nome e focado em dominar tudo na sua liga e ganhar uma Champions League. O Manchester City conseguiu isso, ele dominou tudo na Inglaterra e ganhou a sonhada Champions League. Com o PSG a coisa é diferente, apesar do time dominar tudo na França, parece que a Champions League é uma zica no time. Inclusive, muitos anos caindo cedo do campeonato, mesmo para times com patamares menores, vamos dizer assim, ou pelo menos elencos inferiores. Eu vou expressar o que eu acho sobre isso, se eu acho que o projeto fracassou, se eu acho que ainda tem chance de reverter a situação e contar um pouco sobre como o PSG chegou no momento atual. Bom, vamos lá. O PSG foi fundado em 12 de agosto de 1970. O clube tem apenas 53 anos. Isso, o PSG é mais novo do que a minha avó. O que é pouco, afinal a gente vê os clubes brasileiros com mais de 100 anos, muita tradição. E o PSG é um clube novo. É quase um bebê comparado a outros clubes. O clube é uma fusão entre o Paris Futebol Clube e o Stade Saint-Germain. Assim como o time da minha cidade acabou sendo uma junção de dois times. A diferença é que o time da minha cidade está na terceira divisão do Paulista e o PSG está na elite do futebol europeu. Apesar de eu não achar o campeonato francês tão forte quanto dizem. Em 1982, o clube ganhou seu primeiro título de expressão, que foi uma Copa da França. Em 90, o clube teve assim seu momento de brilhar, ganhando a Europa League e sendo um time que até ganhava muitas coisas na França, como campeonatos franceses e Copas da França. Mas nunca foi um time de chegar na Champions e botar medo em geral. Bom, mas em 90, apesar de ter essa fase boa, chegou os anos 2000, onde tudo mudou no PSG. O PSG caiu muito de patamar financeiramente falando e futebolisticamente falando. O que é estranho, porque se você for olhar, o PSG tinha o bruxo Ronaldinho na época, que saiu do PSG e foi para o Barcelona e ganhou a sua Champions League. Sendo ele provavelmente o primeiro jogador dessa leva de saia do Paris Saint-Germain e ganhou uma Champions, não é mesmo Thiago Silva? Mas foi em 2011 que tudo mudou para o PSG. O clube foi contratado pelo grupo KSI, um fundo de investimento do Catar ligado direto ao governo, tornando assim o seu presidente Nasser, o dono. Eu não sei falar o nome desse cara inteiro, me desculpa. Os valores na época giraram em torno de 50 milhões. Fora, é claro, o perdão de dívidas financeiras que o clube tinha. Assim, o fundo de investimento bancou tudo e o PSG não tinha que bancar isso. Desde a sua compra, o PSG se tornou praticamente a maior e única potência da França. Afinal, de lá para cá, nenhum clube francês fez um trabalho tão bem feito quanto o PSG. Apesar do time não ter conquistado a Champions League, nenhum clube francês fez tanto quanto o PSG. Acho que o último time a chegar tão longe foi o Lyon em 2020, ano que o PSG chegou na final também. E bom, é claro, dentro da França, o clube é gigantesco. O clube ganhou mais de 10 campeonatos franceses, Copa da França, tem vários títulos também. É o grande time da França. Na França, o PSG é o bicho papão, apesar de na Champions League ser só um gatinho assustado. Apesar do clube ser uma grande potência dentro da França, na Europa a história é diferente. O PSG vive tropeçando na Champions League, inclusive várias vezes cedo. Bom, mas vamos contar um pouco desse passado, quando o PSG foi comprado. O PSG fez uma primeira janela até que boa, mas a verdadeira grande contratação do PSG chegou na sua segunda janela, que foi Zlatan Ibrahimovic, que não queria jogar no PSG. Bom, pelas histórias contadas, na verdade o PSG chegou ao Ibra, fez a sua ligação e falou: "Ô, vem jogar aqui". E o Ibra pediu um valor totalmente alto, tipo algo que ninguém iria pagar. Seria tipo chegar na empresa que eu trabalho e pedir um salário de 1 milhão. Bom, o PSG disse para ele: "Tá bom, vamos olhar e vamos ver esse valor". E no outro dia o PSG ligou e falou: "Ô, beleza, a gente vai pagar tudo que você quer". E bom, o Ibrahimovic disse que ele não queria aceitar, mas ele aceitou porque ele é um homem de palavra. E ele é mesmo. Te amo, Zlatan. O PSG inclusive contratou na época Ancelotti, Thiago Silva e até o David Beckham, que apesar de ter feito 14 jogos e nenhum gol, ele foi importante para o PSG em outras questões, como marketing, vendas de camisas, ele trouxe muitos patrocínios para o clube. Apesar de não ter sido goleador no clube, ele ainda assim conseguiu trazer coisas boas para o clube financeiramente falando. Mas de lá para cá, o PSG, apesar de começar a dominar tudo na França, ainda caía na Champions. Mas nunca foi considerado um vexame, afinal o PSG estava começando a se estruturar. Tinha um time bom, mas ninguém olhava o PSG e falava: "Olha, esse time é favorito a ser campeão europeu".
Não, era um time modesto que todo mundo sabia que ia dar trabalho, que poderia chegar longe, mas que não se sonhava com a Champions League como se sonha hoje. Bom, o PSG foi crescendo, foi se tornando um time de expressão na França e aí começou a ficar entalado na garganta essa falta de Champions League. Bom, o projeto do PSG caminhava bem até 2017, quando tudo mudou. Zlatan já não estava no time, mas eles ainda tinham jogadores de nome, como Di Maria, Cavani, Thiago Silva, Marquinhos e Verratti. Jogadores que elevavam o patamar do clube e faziam o PSG ser um time, sim, até que temido. Seu técnico na época era o Unai Emery, que era um técnico que vivia ganhando a Europa League, então também era um técnico de nome. Se esperava que o PSG pudesse melhorar o seu patamar. Ainda não se era colocado como favorito. Mas tudo mudou quando o PSG fez 4-0 no Barcelona do trio MSN lá na França. Foi um baile, foi mágico. Mas aí vem o que todos sabem. No dia 8 de março de 2017, o PSG teve o maior vexame da sua vida e provavelmente de um clube grande conhecido na Champions League. O PSG simplesmente tomou uma remontada desse 4-0, com o Neymar colocando o jogo no bolso, inclusive. O PSG tomou 6-1 e esse é o lendário jogo do Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. Bom, se você não se lembra desse jogo, você provavelmente nem assiste futebol. Esse jogo é lendário. Eu lembro do dia desse jogo. Na época eu trabalhava e eu ia sair do trabalho e eu só ia conseguir ver o segundo tempo. Só que a gente estava assistindo o jogo no celular. E tava 3-0 pro PSG e a gente tava fechando a loja já e tinha tirado do jogo. E o meu amigo virou e falou assim: já era pro time do Neymar. O PSG fez um gol. Nesse momento, o PSG precisava fazer mais 3 gols para conseguir passar de fase. Afinal, na época tinha a regra do gol fora. Bom, mas tudo mudou quando o Neymar parece que se tornou um super saiyajin, virou um jogador de anime. O Neymar naquele jogo fez um gol de falta, um gol de pênalti e deu assistência pro último gol. Fazendo assim o Barça ter uma das maiores viradas da história do futebol e a maior virada da história da Champions até hoje. E provavelmente vai continuar sendo. Eu acho muito difícil uma virada tão histórica assim. Bom, foi um vexame total para o PSG. E naquele mesmo ano, o PSG não ganhou nem o campeonato francês. O PSG perdeu para o Mônaco de um tal de Mbappé, uma promessa francesa que surgia por aí. Que será que vingou? Nunca saberemos, não é? Bom, na temporada 17-18, o PSG fez a maior janela da sua vida. O PSG contratou o jovem Mbappé do Mônaco, que era uma grande promessa francesa, e contratou o Neymar Júnior, seu carrasco, pelo valor de 220 milhões, o que tornou o Neymar, na época, o jogador mais caro da história do futebol. E até o momento desse vídeo, ele ainda é a contratação mais cara da história do futebol. E bom, antes de eu continuar, eu sei que todo mundo acha que o Neymar errou em ir para o PSG. Mas hoje, em 2023, é fácil falar isso, afinal a gente sabe como foi a passagem dele por lá. Mas na época, foi só o rumor dele ir para lá, já era muito falado, afinal, o Neymar ia elevar muito o patamar do PSG, era a grande estrela chegando no clube, era um projeto que na época tinha, assim, um projeto sólido, parecia que o PSG realmente montava um time, não era um time que parecia tão focado em contratar só atacante e se desesperar. Parecia que o PSG tinha um projeto. Apesar do foco do time ter se tornado ganhar a Champions League, ele ainda tinha um projeto palpável, algo que você olhava e falava, pô, o PSG tem o Neymar, que é um grande jogador, contratou uma grande joia do futebol, trouxe investimentos na época, o PSG chegou a contratar na temporada seguinte o Buffon, sabe, jogadores de nome, para melhorar o plantel do time. Porém, como todos sabem, a história não foi muito parecida com a expectativa. A realidade foi bem diferente. O Neymar chegou bem no PSG, o PSG aquela temporada inclusive passou em primeiro no grupo com o Bayern de Munique na Champions League. Mas tudo mudou quando o PSG começou a sofrer com uma coisa que ele ia sofrer o resto da sua vida: as lesões do Neymar. O PSG aquele ano, apesar de ter passado em primeiro no seu grupo, deu azar de pegar o Real Madrid, que era o atual bicampeão da Champions League. Bom, apesar de tudo, o PSG deu esse azar, mas era um grande jogo, afinal, ganhar do atual bicampeão mostrava que o PSG tinha chegado com tudo e melhoraria, inclusive, a moral do time. Mas, infelizmente, a realidade não foi o que se esperava. O PSG perdeu o seu primeiro jogo por 3-1, mesmo com o Neymar em campo.
Você tinha expectativas de virada, afinal de tudo, o PSG decidiu o jogo em casa. Mas infelizmente o Neymar teve uma lesão que tiraria ele do resto da temporada. E o PSG foi eliminado da Champions League em plena oitavas, precocemente. O Real Madrid aquele ano foi campeão, então pelo menos o PSG perdeu para o campeão. Mas mesmo assim, o PSG deu azar de ser eliminado cedo. E no ano seguinte, o PSG deu azar novamente. O Neymar se machucou na mesma época e o PSG foi eliminado dessa vez pelo Manchester United, que nem tinha um elenco tão forte na época. Foi um grande vexame, o PSG tinha um bom elenco, apesar do Neymar não ter jogado, a gente está falando de um time com Mbappé, Cavani, Di Maria, Buffon no gol, que inclusive falhou no jogo de volta, sabe? Mas bom, chegou o ano de 2020 e o PSG ainda parecia assim, concentrado em um grande projeto. O PSG trocou o Cavani pelo Icardi, afinal o Cavani não estava se batendo com o Neymar, por algumas questões até de pênaltis. O Neymar queria ser o batedor e o Cavani não deixava, afinal o Cavani estava no clube há mais tempo. Mas o Neymar não chegou no PSG para sentar na janela, ele sentou para ser o cara que dirige. Bom, em 2020 aconteceu a pandemia. E quando a pandemia chegou, o PSG tinha acabado de perder um jogo para o Borussia Dortmund, que tinha acabado de contratar uma promessa norueguesa, o jovem Haaland, que fez 2 gols no jogo e terminou 2-1, com 2 gols do Haaland e 1 gol do Neymar. Logo depois veio a pandemia, então começaram a ter os jogos de volta sem torcida. E o PSG conseguiu virar o seu jogo. O PSG virou o seu jogo com 2-0, um gol de Neymar e um gol do Bernard, e conseguiu avançar de fase. Como a pandemia chegou, o futebol ficou parado por um tempo, a Champions League aquele ano teve a Super Champions League, o Super Agosto, como alguns conhecem. O PSG então enfrentava todos os seus jogos em jogo único e pegou nas quartas de finais a Atalanta. E para quem não se lembra, esse jogo contra a Atalanta foi quando começou o famoso Ney Day, que foi o dia em que todo mundo colocou a foto do Neymar de perfil com um marcaninho bonito, apoiando o time nessa jornada aí na Champions League. E afinal, ganhar a Champions League poderia significar um prêmio de melhor do mundo ao Neymar. Bom, o PSG tomou 1-0 até que cedo naquele jogo e parecia que ia perder, quando nos minutos finais o PSG ativou o modo anime e conseguiu fazer 2 gols e virar o jogo, com o Neymar sendo muito importante, dando uma assistência e participando da criação de outro gol. E o Choupo-Moting também jogou muito bem, ele participou dos 2 gols. Parecia que tudo caminhava bem para o PSG, parecia até que estava com uma sorte de campeão. O time pegou o Leipzig na semifinal e fez 3-0 no clube alemão. Só que o PSG não contava que do outro lado vinha um time avassalador, o Bayern de Munique, que goleou o Chelsea em 2 jogos, meteu 8-2 no Barcelona e eliminou o Lyon por 3-0, mas sem passar sufoco. Bom, o jogo foi apertado, foi apenas 1-0 para o Bayern de Munique, mas mesmo assim o PSG ficou ali na trave, só sonhando com a Champions League. Foi um jogo importante não só para decidir o campeão da Champions, mas naquele ano também o campeão da Champions decidiu o melhor do mundo. Seria Neymar ou seria Lewandowski, isso era um fato. Bom, acontece que depois disso o PSG continuou e 6 meses depois, na metade da outra temporada, mandou o seu técnico embora, que na época era o Thomas Tuchel. E o PSG naquela mesma temporada mandou o Thiago Silva embora no começo da temporada e ele foi para o Chelsea. Bom, eu nem preciso contar que logo após sair do PSG, o Tuchel e o Thiago Silva ganharam a Champions no mesmo ano. O PSG aquela temporada foi eliminada pelo Manchester City na semifinal, o que foi até uma surpresa. O PSG aquele ano eliminou o atual campeão Bayern de Munique nas quartas de final, onde o PSG jogou muito. Neymar e Mbappé comeram a bola contra o Bayern de Munique. Tem até a foto histórica do Neymar e o Paredes comemorando na frente do Kimmich. Mas infelizmente isso não foi o suficiente, o PSG caiu para o Manchester City, que nem campeão daquela Champions League foi. Bom, na temporada 2021-22 o PSG fez a maior janela de transferência de provavelmente um clube na história do futebol. Contratou o Lionel Messi de graça, um dos melhores jogadores da história do futebol, se não o melhor. Contratou o Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros da história do futebol, também de graça. Contratou o Hakimi, que é um lateral muito promissor, e contratou o goleiro que ganhou a Eurocopa com a Itália, contratou o goleiro que foi campeão da Eurocopa com a Itália, o Donnarumma. Bom, era um grande time, afinal a gente está falando de um ataque com Neymar, Messi e Mbappé, que na época já tinha ganhado Copa e já não era mais uma promessa, era um grande jogador.
Bom, mas mesmo assim, o PSG começou a não se entender e o PSG caiu nas oitavas de final para o Real Madrid. O PSG, inclusive, ganhou de 1-0 seu primeiro jogo e no segundo jogo abriu 1-0 de placar também, mas tomou 3 gols no hat-trick do Benzema e foi eliminado. O Real Madrid, que naquela época estava muito cagado, estava virando todos os jogos. A camisa pesou muito. Bom, mas mesmo assim o PSG segurou o Mbappé, que queria sair, para mais uma temporada. Afinal, de acordo com o PSG, o mundo merecia ver Mbappé, Messi e Neymar jogando juntos novamente. Mas o PSG novamente fracassou. O PSG caiu para o Bayern de Munique nas oitavas de final novamente. O PSG novamente eliminado nas oitavas de final. Não conseguiu ir longe, não atingiu as expectativas. Nem no campeonato francês estava sendo tão dominante quanto foi nos últimos anos. E aí começou a ficar muito questionamento, desde que perdeu a final, sobre o fato do PSG ter fracassado como projeto. E como nessa última temporada o Manchester City ganhou a Champions League, ficou mais ainda essa sensação de que times ricos conseguem ganhar a Champions League. Afinal, dinheiro é dinheiro, dinheiro te traz jogadores de nome e o que muda o patamar do seu time. Então, por que o PSG não consegue elevar o futebol? Por que o PSG não consegue chegar a nível de ganhar um campeonato europeu? Bom, tem vários fatos e eu acho que, principalmente depois de perder a final da Champions League contra o Bayern, o PSG se afobou muito. Aquela final foi histórica e aquela foi só a segunda vez que o clube chegou numa semifinal de Champions também. E no ano seguinte apenas na sua terceira vez. Só que após perder a final, o PSG parece que se afobou. Parece que o PSG achou que começar a lotar o time de jogadores de nome mudaria o patamar do time. E o PSG começou a se afobar, a trocar de técnico, contratar jogadores e não focar mais em um projeto. Afinal, o Manchester City teve sempre um projeto. O Manchester City viveu anos com o Guardiola, foi reforçando pouco a pouco os setores carentes que o clube apresentava nas suas temporadas e até que conseguiu ganhar a Champions. Um exemplo é, eles perderam para o Real Madrid porque não tinham um centroavante matador. Contrataram o Haaland e conseguiram passar do Real Madrid e ser campeão. O PSG nunca fez isso. O PSG começou a contratar vários atacantes e jogadores de nome. Contratou o Sérgio Ramos, mas em final de carreira. Quando contratou o Buffon, ele tinha 40 anos. Contratou o Messi, mas sempre contratou jogadores mais pelo dinheiro. O PSG não tem aquilo de jogadores que se entregam pela camisa. Assim como os times árabes, todo mundo no PSG tá ali por dinheiro. Parece que ninguém ali dentro tem essa ambição. E quem tem acaba se desanimando. Afinal, a torcida do PSG é um pé no saco. Cara, uma torcida que vai a Messi e Neymar. Quem que vai o Messi, meu senhor amado? Tudo começou a dar errado no PSG e o projeto do PSG começou a não ir para frente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o PSG já perdeu o Messi totalmente de graça para a Inter de Miami e vendeu o Neymar a preço de banana para o Al Hilal, lá na Arábia. O único craque que sobrou no time é o Mbappé e parece que o PSG está montando sim um time em cima dele. E eu acho que aí já fica um fato para se observar. O PSG, ele trata alguns jogadores como se fosse uma criança mimada. O Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid viu o Cristiano Ronaldo sair e falou, cara, se você quer sair, tchau, benção, vai. Viu o Casemiro, o Sérgio Ramos sair, tchau, vai. E ganharam a Champions. Continuam sendo um grande time. Agora o PSG não, o PSG se mata pelos seus jogadores. Se ele acha algum jogador craque, ele se mata por ele. O que o PSG faz pelo Mbappé, nenhum outro clube no mundo faria. Eles mimam o Mbappé, mandaram o Neymar embora porque ele não se batia com o Mbappé. Mandaram o Messi embora porque ele estava ofuscando um pouco o Mbappé. Então, tipo assim, o PSG, ele mima os seus jogadores, ele não cria um projeto valorizando o seu clube. Ele cria um projeto valorizando uma estrela. Ele quer ter uma estrela e pronto. Parece que ele não entende que o foco de um time são seus 11 jogadores estarem juntos, estarem indo para cima, estarem fortes. O PSG teve vários técnicos nesse meio tempo. Técnicos bons. O Unai Emery saiu, ganhou Europa League. O Tuchel saiu, ganhou Champions logo em seguida. O Pochettino saiu e ele começou um trabalho agora, mas é um bom técnico. Ele chegou numa final de Champions com o Tottenham. Teve o Gautier, que ganhou um campeonato francês com o Lille, nessa soberania do PSG. O PSG teve Neymar, teve Messi, teve Sérgio Ramos, teve Navas, teve vários jogadores fortes e campeões, mas nunca conseguiu ganhar a Champions, porque o PSG não tem um projeto. O PSG contrata milhares de jogadores de várias posições que são craques,
mas em nenhum momento esses jogadores estão ali fechados com o clube. A maioria vai por dinheiro, assim como os jogadores vão para a Arábia, e a maioria não joga com aquela raça e empenho que o time merece. Joga apenas por jogar e não tá nem aí, afinal, no final do ano, no final do mês, o dinheiro tá caindo na conta. Eu acho que o projeto do PSG fracassou sim, eu acho que o PSG tem, assim, uma pequena chance de mudar, desde que eles mudem o seu pensamento. Eu acho que o PSG tem que focar em criar um time completo. Eu não vejo erro no PSG montar um time em torno do Mbappé. Afinal, você montar um time em cima de uma estrela é legal, dá certo. Mas eu acho que o PSG não pode tratar o Mbappé como se ele fosse maior do que o clube. E eu acho que a torcida do PSG tem que parar de vaiar jogadores como Messi e Neymar. Senão daqui a pouco ninguém quer jogar mais lá. No momento desse vídeo, se alguém falar pra mim que o PSG vai ganhar uma Champions nos próximos 10 anos, eu vou falar assim, nem fudendo. Eu duvido que o PSG vai ganhar uma Champions nos próximos 10 anos. Mas se ganhar, comenta aqui me zoando, porque vai ser engraçado. Eu desejo boa sorte pro PSG na caminhada, mas eu espero que não ganhe a Champions, afinal eu tenho ódio de um time que vai a Messi e Neymar. Você acha que o PSG fracassou? Você acha que o PSG vai ganhar uma Champions ainda? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Eu prometo que eu vou mudar esse cenário. Eu já comprei as peças. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o seu like, comenta aqui se você acha que o PSG tem chance de ganhar uma Champions nos próximos anos, de se tornar um grande clube europeu e do projeto finalmente ir para a frente. Obrigado por ter assistido até aqui. Beijo pra vocês e tamo junto.